acha que vai pular todas as questões de probabilidade, calma e assista esse vídeo, porque a probabilidade no Enem, ele segue pequenos padrões, que se você ler e identificar esses padrões, você vai fazer a questão sem nenhum problema. Claro que existem questões que vai ser mais difícil e não percam tempo nessas questões, porém, não tenha medo e leia cada questão que tem na prova. Siga padrões e tenha uma estratégia. Matemática no Enem é estratégia de prova e estudo. Então, vamos resolver essa questão para você entender que é uma questão simples, que o raciocínio vai ser um ponto muito importante nessa questão. E observe, diz assim: em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 3 alunos dessa escola que estão em fase final de seleção de intercâmbio aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista. Mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz, oralmente, uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. Ou seja, tem os 3 alunos sentados lá esperando, o entrevistador chega lá, faz uma pergunta e vê o que vai acontecer. E aí a pergunta final é: a probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta respondida em inglês é. Ou seja, observe esse final. Diz a probabilidade do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta respondida. Significa dizer que qualquer um deles pode responder. Pode responder um, pode responder o outro, pode responder o terceiro, pode responder os 2 primeiros, pode responder o primeiro e o terceiro, o segundo e o terceiro. Observe o tanto de opção que pode acontecer para ser respondido. Só que aqui tem um detalhe. Vamos lá pegar algumas informações interessantes. A probabilidade dele compreender, vou colocar só falar inglês, falar inglês. Não vou colocar compreender. É de 30%. Significa dizer que um aluno dessa escola que não sabe falar inglês é o quê? É 70%. Por quê? Porque é o complemento disso aqui. Ou seja, não falar inglês. 70%. Bom, por que essas 2 informações aqui são importantes? Porque pense comigo o seguinte: se a gente fosse pensar na probabilidade de falar inglês, ou melhor, dos alunos responderem essa pergunta, você observou que há alguns segundos antes eu fiz algumas suposições do que poderia ter acontecido. Quais foram essas suposições? Eu falei o seguinte, bom, o primeiro pode responder, o segundo, o terceiro ele pode responder só um deles, porém, pode responder o primeiro, pode responder o segundo e pode responder o terceiro. Como a pergunta foi feita diretamente aos 3, pode ser que os 3 se levantaram e responderam. Pode ser que o primeiro e o segundo responderam. Pode ser que o primeiro e o terceiro respondeu. Pode ser que o segundo e o terceiro respondeu. Observe a quantidade de opções que pode ter acontecido. Porém, existe uma opção a mais, ou melhor, uma opção que corre por fora, que é o quê? Nenhum respondeu. E é nesse nenhum respondeu que a gente vai se apegar. Por quê? Porque você percebe nessa questão de probabilidade que existem muitos eventos que podem ter acontecido, certo? Existe um espaço amostral, mas dentro desse espaço amostral, você percebe vários eventos que podem ter acontecido que foram listados aqui ao lado, certo? Porém, existe um evento somente para algo que corre por fora, que é nenhum desses alunos respondeu a pergunta. E é aqui que a gente vai se apegar. Por que a gente vai se apegar nisso? Porque você lembra que quando a gente fala sobre probabilidade, o máximo de uma probabilidade é 100%, não é? E esse 100%, ele pode ser distribuído em várias outras probabilidades. No caso dessa questão,
pode ser distribuído em probabilidade de ser respondido, ou seja, de pelo menos um deles responder, mais a probabilidade de não ser respondido. E aqui a gente está falando sobre probabilidade complementar. Ou seja, se você percebeu que a probabilidade dele ser respondido são muitas variáveis e muitos eventos, então eu vou me apegar na probabilidade de nenhum responder. Porque eu, achando nenhum respondendo, eu vou então fazer uma probabilidade complementar. Então, o que significa isso? A gente tem 3 alunos. Tem o primeiro aluno, segundo aluno e terceiro aluno. Vamos analisar as probabilidades de cada um. Qual é a probabilidade do primeiro não responder a pergunta? É de 7 sobre 10, ou seja, 70%. E aí, observe agora alguns conceitos lógicos. Eu quero que o primeiro não responda e o segundo não responda e o terceiro também não responda. Perceba que essa conjunção e aí que eu estou utilizando, ela faz com que a gente tenha uma multiplicação, ou seja, eu quero que o primeiro não responda, ou seja, a probabilidade dele não falar é 7 sobre 10, do segundo também é 7 sobre 10 e do terceiro também é 7 sobre 10, ou seja, a probabilidade de nenhum deles responder. E como eu falei, esse aqui, ele é o que? Uma multiplicação, ou seja, ele vai dar a ideia de multiplicação na probabilidade. Sendo assim, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma multiplicação dessas três probabilidades aqui, ou seja, 7 vezes 7 vezes 7 dá 343 sobre 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10. Essa daqui é o que? É 34,3% a probabilidade dele não ser respondido. Não ser respondido. A gente quer saber a probabilidade dele não ser respondido? De jeito nenhum. A gente quer saber a probabilidade dele ser respondido. Então, se a gente sabe que 34,3% é a probabilidade dele não ser respondido, quanto é que falta para completar 100%? Esse complemento vai ser o quê? Vai ser aquilo que falta para que, ou melhor, vai ser aquele complemento que vai dizer o seguinte: essa aqui é a probabilidade dele ser respondido. Ou seja, quanto é que falta 34,3% para 100%? Faltam exatamente 65,7%. Então, probabilidade complementar é muito possível que apareça na sua prova. E a ideia geral é exatamente essa. Pensar nessa ideia que existem muitos eventos. E se existem muitos eventos, a gente vai correr atrás daquilo que eu não quero que aconteça. Então, o complemento vai ser o nosso real. E esse é um vídeo de probabilidade, um assunto que muitas vezes a gente corre, mas que não precisamos correr. A gente pode ter calma